rádio e a TV Brasil Espírita apresentam o Evangelho segundo o Espiritismo e sua simplicidade. Apresentação: César Perry. Amigos da Rádio Brasil Espírita de Maceió, voltamos ao contato virtual pela telinha com vocês para mais um programa do Evangelho segundo o Espiritismo em sua simplicidade, onde nós seguimos o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, uma obra básica de Allan Kardec e que destaca os ensinos morais de Jesus, um livro que tem muita importância para as épocas que nós estamos vivendo. Hoje nós estaremos comentando o capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas. Aliás, nós utilizaremos alguns programas para comentar esse capítulo, porque se trata de um capítulo longo, né? E que Allan Kardec faz algumas ilustrações, dá algumas sugestões, alguns exemplos sobre a prece, né? Pois bem, no programa anterior, nós analisamos aquela colocação do Evangelho de Marcos: pedi e obtereis, que gerou o título do capítulo, né, comentado por Allan Kardec, que é o capítulo 27. O capítulo de hoje, ele é um desdobramento, né, daquele capítulo anterior, onde nós entendemos a qualidade da prece, como a prece genericamente deve ser feita, com base nas orientações de Jesus, registrada pelos apóstolos, né, por Mateus, por Marcos, e também ele abordou a eficácia da prece, como que se processa a ação da prece, a transmissão do pensamento. Tudo isso nós analisamos no programa anterior. E hoje nós vamos, nesse capítulo, intitulado Coletânea de Preces Espíritas, e aí esclarecendo, Kardec, ele achou interessante dar uma orientação assim mais específica para os leitores do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas lembrando, não se trata de uma fórmula ou de uma receita, vamos assim dizer, para as pessoas seguirem ao pé da letra. Ele relacionou, coletou várias formas de oração, assim para que as pessoas não decorem. Não é essa a ideia, não é nem de decorar, de ficar repetindo, mas entendendo o significado delas, quando, como pode ser feito, e depois, quando for fazer as suas orações, não se prender a esses textos. A prece, ela tem que ser, na verdade, espontânea, natural, sem regras, sem marcas. É isso que é importante. Então o que ele fez foi, na verdade, dar apenas umas orientações gerais, ilustrando para aqueles que poderiam ter algumas dúvidas. Pois bem, então essa coletânea de preces espíritas, nesse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos oferece essas orientações. Lembrando que o objetivo da prece é elevar o nosso pensamento, o nosso sentimento a Deus. É sempre assim. Então não é a diversidade de fórmulas ou tipo de oração é que vai fazer a diferença, não. O importante é a ideia de abrir o coração e um pensamento bom. É essa a base, né, para nós gerarmos transmissões de pensamento, vibrações positivas. Então nós reconhecemos no Espiritismo que as boas preces, elas ocorrem em todos os cultos, mas elas têm que ser ditadas pelo coração e não pelos lábios. Então não é fórmula, não é lendo, não é decorando, não é repetindo, e não é pela quantidade de preces, mas é pela qualidade. Então ela tem que ser, acima de tudo, ditada pelo coração. Então é por isso que Allan Kardec escreveu, né, num preâmbulo, num esclarecimento inicial desse capítulo, que todo aquele que vai orar
tem que desprender um pensamento bom, o desejo de ajudar, não é? Cantando louvores a Deus, gratidão, mas também pedindo, né, a ajuda, pedindo o apoio da espiritualidade em nome de Deus. Então, crer em Deus é o básico, é a condição importante inicial de tudo. Então, a prece ela não tem que ser com palavras difíceis, ininteligíveis, né, como muitas vezes nós encontramos essas preces repetidas, né, maquinalmente, ou tiradas de textos, até da Bíblia. Não, elas têm que ser sinceras, de abertura do coração. Então a principal qualidade da prece é ela ser clara, simples, concisa, sem muitas frases, sem muita repetição, não é? Mas procurando não buscar um brilho aos olhos do mundo, mas uma expressão de bondade, de sinceridade, permeando, portanto, um bom contato com a espiritualidade superior. Então, as preces que Kardec reuniu aqui nessa coletânea, ele divide, na verdade, em 5 tipos de prece. A prece que nós fazemos de caráter geral, aquelas preces que nós pedimos para nós mesmos, pelos encarnados que passam por problemas, por doenças, por dificuldades, a prece pelos desencarnados, aqueles que já se encontram no mundo espiritual, e a prece, inclusive, por aqueles que ele chama de obsidiados, que estão em grande desequilíbrio mental e espiritual. Então, são esses tipos de prece que nós estaremos abordando no programa de hoje e também em outros programas. Agora, vejam bem, é interessante que a prece ela é sempre voltada a quem? A Deus, nosso Pai. É por isso que Jesus nos ensinou uma única oração. E ele começa a oração dizendo: Pai nosso que estais nos céus. Pai nosso quem é? É Deus. Então nós estamos nos dirigindo a Deus, nosso Pai. Então a prece que nós fazemos é sempre voltada à divindade. A propósito, nós vamos lembrar aqui uma questão histórica muito significativa, muito importante. Quase todos vocês já escutaram falar de um pioneiro espírita, jovem, né, chamado Eurípides Barçanufo. Ele viveu na passagem do século XIX para o século XX, numa cidade pequenina do interior de Minas Gerais chamada Sacramento. E lá ele era professor, era vereador, era coroinha, uma pessoa muito envolvida, né, com a cidade. E de repente ele se tornou espírita. E quando ele se tornou espírita, ele passou a prestar um grande atendimento à população necessitada, criou escolas. Então ele teve uma atuação assim assistencial e espiritual marcante na pequenina cidade de Sacramento. E uma das questões que ele sempre estava envolvido era com Deus, a divindade. Ele queria saber, entender, né, Deus e sua obra. E é por isso que ele se tornou espírita, porque ele leu um livro de Leon Denis intitulado O Porquê da Vida. Então nós vamos encontrar, aliás, depois da morte, e em seguida ele leu também O Porquê da Vida, de Leon Denis, que havia sido traduzido do francês para o português. Então, nesse livro, ele entendeu a grandiosidade de Deus e de sua criação, a harmonia, a beleza que dá em todo o universo. Junto aos seus alunos, ele sempre levava aquela expressão de entusiasmo, de fé, de confiança e de louvor a Deus. O currículo que ele adotava na escola, colégio Allan Kardec, que ele fundou em Sacramento, tinha questões morais e espirituais, e ele falava claramente de espiritismo, né, para aquelas crianças que frequentavam o colégio Allan Kardec, que ele havia fundado e dirigia lá em Sacramento. Mas ele ensinava as pessoas, as crianças, a
entenderem a natureza. Então levava a criança para o campo, ele comprou um telescópio da época, né, para as crianças aprenderem a admirar os astros. Então, em tudo, ele chamava a atenção sobre a beleza do universo, a grandiosidade da criação divina. Então, essa era uma tônica que Eurípides Barçanufo sempre fazia. Pois ele escreveu uma prece, uma oração muito marcante que se tornou histórica, que é intitulada Deus. Então vejam bem, isso nós encontramos inclusive em alguns livros biográficos, né, de Eurípides Barçanufo. Eurípides inclusive desencarnou no ano de 1918, colhido por uma pandemia que foi da gripe espanhola, e ele estava atendendo criaturas contaminadas. Naquela época não se sabia de muitos cuidados, acabou ficando adoentado e desencarnou vitimado pela chamada gripe espanhola. Então ele desencarnou jovem, vamos assim dizer, bastante jovem, com 38 anos de idade, mas deixou uma folha de serviço que ficou marcada, registrada indelevelmente na cidade de Sacramento até nossos dias. Ele é muito lembrado e homenageado. E a tônica dele era sempre Deus. Então nessa prece, olha que interessante, olha que ele escreveu: Deus, que vos revelais pela natureza, vossa filha e nossa mãe, reconheço-vos eu, Senhor, na poesia da criança que sorri, no ancião que tropeça, no mendigo que implora, na mão que assiste, na mãe que vela, no pai que instrui, no apóstolo que evangeliza. Veja que beleza, né? Ele falando desde a natureza, onde a gente reconhece a beleza e a grandiosidade da obra de Deus, até todo ato de bondade, de dedicação, de apoio que é expresso pelas pessoas. Continuou ele na sua prece: Deus, reconheço-vos eu, Senhor, no amor da esposa, no afeto do filho, na estima da irmã, na justiça do justo, na misericórdia do indulgente, na fé do pio, na esperança dos povos, na caridade dos bons e na inteireza dos íntegros. Então aqui ele valoriza, nesse diálogo com Deus, que ele reconhece a divindade em todas essas pessoas da família, do rol de amizades de pessoas próximas, que tem, na verdade, essas expressões de bondade, de apoio, de auxílio, de justiça, de indulgência, de misericórdia, de esperança, de caridade e de inteireza. Né? Continua Eurípides Barçanufo: Deus, reconheço-vos eu, Senhor, no estro do vale, na eloquência do orador, na inspiração do artista, na santidade do moralista, na sabedoria do filósofo e nos fogos dos gênios. Então aqui ele exalta, né, aquelas figuras que se destacam pelas suas ações positivas, desde a boa oratória, a boa fala, né, o bom ensino, até a inspiração de artistas que registraram através do pincel, da música, né, da poesia, aqueles que ensinam e praticam a moral cristã, a sabedoria do filósofo que indaga, né, sobre Deus, a natureza, e os gênios que sempre colaboraram com o destaque, com o progresso da humanidade. Todos também representantes de Deus, como filhos de Deus. Prossegue Eurípides Barçanufo: Deus, reconheço-vos eu, Senhor, na flor dos vergéis, na relva dos vales, no matiz dos campos, na brisa dos prados, no perfume das campinas, no murmúrio das fontes,
na música dos bosques, na placidez dos lagos, na altivez das montanhas, e na amplidão dos oceanos e a majestade do firmamento. Então vejam aí o destaque que ele dá a vários cenários da própria natureza. Eurípides era fascinado, para entender, compreender e observar a natureza. Era isso que ele ensinava aos seus alunos, e ele próprio se recolhia muitas vezes junto à natureza para meditar, para orar, para observar. Então é muito importante a gente ver a maravilha e a beleza, da natureza, que é a obra de Deus. Prossegue ele na sua oração: Deus, reconheço-vos, Senhor, nos lindos antélios, no íris multicor, nas auroras polares, no argêntio da lua e no brilho do sol, na fulgência das estrelas e no fulgor das constelações. Essa era uma tônica, da vida, dos estudos e do ensino de Eurípides Barçanufo. Observar o firmamento, a beleza dos astros, esse bailado perfeito, de todos esses astros, a questão da luz solar, da luz argêntea da lua, e todos esses contrastes como básicos, indispensáveis, não apenas para mostrar a beleza e a harmonia, mas para nos dar as condições de vida. Prosseguiu Eurípides na sua oração: Deus, reconheço-vos eu, Senhor, na formação das nebulosas, na origem dos mundos, na gênese dos sóis, no berço das humanidades, na maravilha, no esplendor do sublime infinito. Veja que a poesia dele, exaltando essa vastidão sideral, vamos assim dizer, o conjunto das nebulosas. Quando nós olhamos à noite, longe da iluminação da cidade, nós até nos assustamos com tanta luz, com tanto brilho, observando toda aquela quantidade inimaginável de astros cintilando. Era isso que maravilhava sempre Eurípides. E Eurípides Barçanufo, ele sentia em tudo a criação de Deus. E no finalmente da sua oração, escreveu Eurípides: Deus, reconheço-vos eu, Senhor, com Jesus, quando ora, Pai nosso que estás nos céus, ou com os anjos quando cantam, glória a Deus nas alturas. Então essa oração de Eurípides, Deus, que ele escreveu no começo do século XX e que é repetida em várias obras, em várias biografias dele, nos mostra a grandiosidade de Deus e de sua obra, que ele expressa aí com vários exemplos, de uma forma poética, bonita, agradável, que nós ficamos assim como que viajando no pensamento, centralizando aquelas ideias tão belas que ele registra na sua oração. Mas ele encerra dizendo algo que é muito importante para nós e que está contido nessa coletânea de preces espíritas: reconheço-vos eu, Senhor, com Jesus, quando ora Pai nosso que está nos céus, ou com os anjos quando cantam, glória a Deus nas alturas. E é exatamente essa oração do Pai Nosso, que foi a única oração ensinada por Jesus, é que Allan Kardec coloca como primeira ilustração, como primeiro exemplo desse capítulo da coletânea de preces espíritas. Então isso é muito importante para nós. E aí, sem dúvida nenhuma, a oração que Jesus nos ensinou do Pai Nosso, ela não pode ser repetida da boca para fora. E não é pela quantidade, pelo número de vezes que nós repetimos o Pai Nosso, mas é pela expressão
de sentimento, de doação que nós temos, né, de vibração positiva, é que ela tem valor. É isso que nós comentamos quando nós analisamos o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo. Pedi e obtereis. Então aí a qualidade da prece, a eficácia da prece, a beleza, a alegria da prece, ela está presente quando nós falamos ao Pai Nosso que estás nos céus, mas abrindo o nosso coração, o nosso sentimento. E é nessa altura é que nós temos que imaginar exatamente isso. A prece do Pai Nosso, ela não foi ensinada pelo Cristo para ser repetida maquinalmente. A prece do Pai Nosso, ela foi ensinada para que a cada palavra que nós repetimos, que nós lembramos do ensino de Jesus, pensemos naquilo que nós estamos falando. Então, quando nós falamos Pai Nosso que estás nos céus, vamos nos lembrar da beleza desse poema que nós lemos, Deus, de Eurípides Barçanufo, onde nós sentimos a presença de Deus na natureza, desde a beleza próxima a nós, da vegetação, das flores, do aroma, das montanhas, dos riachos, das cascatas, até a beleza do firmamento, das nebulosas, dos vários astros, até as pessoas, o sentimento e o relacionamento com as pessoas que nós convivemos com elas, familiares, amigos, colegas, e lembrando sempre que é através dessa expressão do Pai Nosso, Ele é nosso, Pai Nosso, é de todos nós, é isso que nós temos que entender. Então Deus é o Criador de todos nós, nós somos, portanto, filhos de Deus, herdeiros de Deus, como escreveu Paulo de Tarso. Então, nessa hora da abertura da prece do Pai Nosso, temos que pensar em tudo isso, em toda essa beleza, grandiosidade e profundidade de pensamentos e de ideias. E lembrarmos que Deus, conforme Jesus nos ensinou e que João escreveu, Deus é amor. Então Deus, para nós espíritas, é a expressão maior da bondade, da justiça e da misericórdia. Não mais daquelas ideias do passado, de Deus vingativo, de Deus juiz, de Deus que pune, que separa, que escolhe. Não. Deus é Pai de todos, mesmo daqueles que não creem em Deus, mesmo daqueles que estão agindo em desalinho. Eles terão a misericórdia e o momento e a oportunidade da aproximação das leis divinas. Então, o amor ao próximo como a si mesmo, que emana, né, da lei dos 10 mandamentos, de que Moisés foi intermediário e que Jesus trabalhou com a novidade, trazendo a lei do amor, que não era muito falada e muito ensinada no Antigo Testamento, mas ela é a base do Novo Testamento. E para nós espíritas, então nós sabemos que o bem e o mal têm consequências, mas nós somos os responsáveis. E que a lei de Deus, ela está esculpida, segundo o Livro dos Espíritos, na nossa consciência. Então, através do nosso esforço, da nossa tentativa de melhoria, é que nós vamos nos aproximando da adoção das leis de Deus. Então, a prece do Pai Nosso é, na verdade, essa parte inicial, um louvor que nós fazemos a Deus, Pai de todos nós, expressão da bondade, da perfeição, da misericórdia, da justiça a todos, mas acima de tudo, aquela expressão incontida de amor, como nos ensinou Jesus. Então, a prece do Pai Nosso, ela deve ser sempre falada, sentida, mas expressada com o sentimento, com o coração aberto. Nós continuaremos analisando esse capítulo 28
do Evangelho segundo o Espiritismo e a prece do Pai Nosso num próximo programa.